E aí galerinha, seja bem-vindo ao canal Paradigmata. Hoje nós estamos fazendo nosso último vídeo aí antes do Enem. É para ter saído lá na quarta-feira, mas na correria dessa semana acabou não dando tempo. Mas a gente tem aqui hoje para comentar sobre ética. Ética é um dos principais pontos da prova do Enem, ética e justiça. E hoje a gente vai falar sobre as três perspectivas maiores, as três formas de compreender a ética que vão estar aí predominando durante a história da filosofia, certo? Para a gente poder compreender isso, a gente vai entender elas separadamente e depois começar a compreender como é que elas interagem com a noção de justiça. Então vamos começar pela primeira delas, que nasce ainda lá dentro daquela filosofia grega, dos pré-socráticos, e vai dominar aí o mundo até a Idade Média. O que a gente chama de ética das virtudes. Isso quer dizer o quê, tio? Lembra lá dos pré-socráticos? E tu vai lembrar que eles buscavam uma compreensão sobre o cosmos e tentar encontrar uma harmonia no universo. A partir daquele momento, a gente vai ter que começar a pensar como se comportar nesse mundo. E aí o pensamento racional vai nos ajudar a criar novas formas de observar o comportamento humano e de estruturar elas. A isso nós damos o nome de ética. Então aquele comportamento feito de forma mais irracional ou dentro do nosso hábito, do nosso cotidiano, nós chamamos de moral. A ética é essa racionalização. E aí lá na filosofia grega ainda, os pensadores vão começar a formular algumas ideias para ela. Nós chamamos esses pensamentos iniciais de ética das virtudes. Por quê, tio? Porque a boa parte desses pensadores e os protagonistas desse momento, como Platão, Aristóteles, o próprio Sócrates, vão estar aí caminhando para uma ética na qual a gente deve pautar o nosso comportamento em cima das virtudes gregas. E aí nesse comportamento virtuoso, nós temos ali que buscar sempre a ponderação, sempre o equilíbrio entre as ações humanas. O próprio Aristóteles vai lá na frente no Ética Nicômaco formar todo um aparato racional para a gente compreender essa evolução. Mas volta aqui, vamos lá. O que é essa ética de virtudes, tio? É uma ética na qual o meu comportamento, a minha ação, ela é baseada em algo virtuoso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso comportamento vai ser pautado em uma finalidade, principalmente numa busca pela felicidade. Então nós queremos ser pessoas virtuosas. Nossas ações são ações que deixam um legado e por isso nosso comportamento ele é pautado nesse bem, nessa justa medida, em busca de uma felicidade. É uma ética individual. A ética é algo pensado ali inicialmente como um comportamento do indivíduo, mas ela é pensada dentro de uma relação com o social, com a relação política do homem. Então, quando a gente imagina esse comportamento ético lá na Grécia, a gente precisa imaginar que isso vai acabar influenciando nas formas de governo e nas formas como os governos e o Estado grego vai começar a se organizar. Isso quer dizer o quê, tio? Eles vão começar a pensar que existem algumas possibilidades de caráter no qual nós vamos ter uma fragilidade dele em relação a uma fraqueza, a uma covardia ou a um excesso deles em relação a uma ousadia. E a gente deveria buscar encontrar um meio termo para a gente viver de uma forma boa e harmoniosa com o mundo. Logo, esse meio termo poderia ser a coragem, a prudência, a justiça. E nós nos tornaríamos então homens justos, homens prudentes. O Aristóteles, no seu pensamento, ele vai até chegar ao ponto de nos dizer que as nossas maiores virtudes são aquelas que servem aos outros. Então imagine o seguinte, uma pessoa que ela faz o correto, que ela faz o bem, não pensando no fim, na finalidade, no que ela vai ganhar com isso, mas pensando no legado que ela deixa, em como as pessoas olharão para ela. Então é uma ética racional, mas é uma ética que visa uma felicidade coletiva e a formação de um nome, de uma honra, de virtudes intrínsecas a esse indivíduo. Essas virtudes que vão começar a ser pensadas pelos gregos, na Idade Média, vão ser chamadas de virtudes cardeais. E aí elas vão estar aquém, abaixo, do que nós chamamos de virtudes teologais. E aí o Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, principalmente, que é o elaborador dessa ideia das virtudes teologais, vai colocar elas acima dessas virtudes comuns, essas virtudes pensadas lá pelos gregos. Quais são essas virtudes teologais, tio? São três, é a caridade, o amor, é a esperança e é também a verdade. Então Deus quer de nós, seres humanos, um comportamento pautado nessas três virtudes. Deus quer que nós sejamos pessoas caridosas, quer que nós sejamos pessoas que vivemos e falamos sempre a verdade e quer também que nós sejamos pessoas que esperam, que buscam lá na frente, através da esperança, alcançar uma vida eterna, no amor ao próximo. Então olha que interessante, o cristianismo vai pegar essa tradição grega e vai começar a dar um caráter religioso para ela, ligando ela diretamente ao propósito da fé cristã. Então esse é o primeiro tipo de ética. E essa ética ela está ligada a um mundo grego e a um mundo medieval de uma forma tal que ela influencia na perspectiva de justiça. Então nós temos ali no mundo grego a população
que faz parte da política, muito resumida. Resumida a quem? A homens de uma certa condição social, de um certo status. As mulheres não fazem parte, os escravos não fazem parte, os imigrantes não fazem parte da cidadania grega. Logo, essa ética, esse pensamento de justiça, de ponderância, de meio termo, é um comportamento visto e visado para esses indivíduos que fazem parte da cidadania. As outras pessoas, elas estão aquém. Elas estão à parte disso, elas estão na periferia desse mundo grego. E aí quando a gente chega no mundo medieval, essa construção de um novo modelo como o feudalismo e tudo mais, vai se pautar ainda nessa formação dessa honra. Haja vista que a gente até lembra, quando pensa no mundo medieval, nos cavaleiros virtuosos, em pessoas de honra, pessoas que lutavam pelo bem, que lutavam pelo amor, que lutavam pelo que elas acreditam que é o correto. Então essa é a ética das virtudes. Aí a gente vai chegando no mundo mais racional, a gente vai se afastando mais dessas ideias de uma influência divina sobre a Terra e vai começando a chegar na ética kantiana, que é o que nós podemos chamar aí de uma ética de princípios. Qual a diferença, tio? A diferença é que para o Kant, o nosso pensamento, a nossa razão, nos leva a entender que existem princípios invioláveis. Existem dentro desses princípios uma ciência chamada deontologia, o estudo do dever. Então é dever humano, é um dever nosso, agirmos de forma correta, agirmos para o bem. Olha a diferença, tio. Naquele pessoal lá dos virtuosos, eles agiam pensando na honra, no legado, na construção do seu nome. Veja que todos aqueles heróis da Grécia Antiga, eles buscavam escrever seu nome na história. E agora nós estamos falando de pessoas na era moderna que vão começar a agir e fazer o correto, não porque querem se tornar alguém importantes, mas porque é o certo a se fazer. E por ser o certo a se fazer não pode ser questionado. É o que o Kant vai chamar de imperativos categóricos, normas morais e universais que estão para além da nossa própria escolha. Nós só temos uma obrigatoriedade de segui-las, porque a razão nos leva a esse tipo de comportamento, para que a gente possa então vir a ter um mundo harmonioso, um mundo melhor. Então essa ética dos princípios do Kant é uma ética pautada no pensamento racional. Se faz o certo porque é o certo a se fazer, não porque eu ganharia ou me beneficiaria de uma forma ou de outra com isso. E nesse mesmo meio que o Kant está começando a pensar isso, nessa era moderna, a gente vai ter o desenvolvimento da ética utilitarista. E aí qual é a diferença, tio? Para os utilitaristas, o nosso comportamento ele vai ser pautado em cima de quê? Em cima de uma lógica na qual as nossas ações elas visam uma finalidade específica. Então o meu comportamento ele vai se organizar frente a objetivos que eu tenho com aquela ação. Então, se eu tenho um objetivo de fazer um bem, se eu quero obter determinada coisa, se eu penso no bem da maioria, por exemplo, o meu comportamento ele vai ser um. E aí eu vou estar priorizando aí essa busca dessa felicidade, de uma harmonia, mais pautada sempre na escolha da maioria, no que seria mais correto, frente à finalidade, ao objetivo que eu tenho, como indivíduo, como raça, como povo. E aí ao longo dessa tradição moderna a gente vai estar chamando de várias coisas, até para justificar vários atos e várias ações. Então essas duas correntes da era moderna, tanto esse pensamento kantiano de princípios, quanto esse pensamento utilitarista, visando uma finalidade, eles vão influenciar diretamente a construção das nossas legislações. A gente vai ter aí nas nossas legislações, não só no Brasil, mas principalmente após a Revolução Francesa, com as constituições que vão ser formadas, ideias muito ligadas a esse pensamento kantiano. De quê? De que existem direitos invioláveis, de que existem direitos que são do homem. E aí esse direito do homem à vida, esse direito do homem à saúde, à segurança, o direito de proteção à propriedade privada, são direitos que nós não podemos questionar. São regras morais, o respeito a tudo isso, que a gente não deveria nem cogitar a possibilidade de infringir. Em contraponto, dentro desse mesmo contexto, vão existir situações na qual nós vamos ter que ter uma certa flexibilidade. Então pensa só no seguinte imperativo categórico: é proibido matar. Então, para a ética kantiana, matar alguém, tirar a vida de alguém, é algo errado. Você concorda com isso? É um imperativo universal, é um imperativo categórico. É uma lei que, independe do teu pensamento, da tua escolha, é errado. Só que aí põe-se em outra situação. Na situação na qual o indivíduo está sendo violentado por alguém e, num ato de reação, ele mata uma pessoa. A nossa legislação chama isso de quê? Legítima defesa. E aí, frente ao ato de legítima defesa, matar se torna algo permitido, se torna algo aceitável, se torna algo que pode vir a acontecer. Então isso já é o que? Influência de uma ética utilitarista. O pensamento utilitarista de que talvez em algumas situações os fins justifiquem os meios, a gente possa cometer determinados atos.
Tá dando para entender, galerinha? Então essas três correntes vão estar aí dentro da filosofia. Essas duas últimas, o pensamento utilitarista e esse pensamento de princípios, vão estar construindo aí as nossas bases da sociedade moderna, a nossa formação no nosso direito. Imagina, por exemplo, também a própria questão da democracia e da cidadania frente a isso. Como assim, tio? Nós temos no Brasil, por exemplo, um sistema democrático, através de um processo eleitoral de uma democracia representativa. Então, nessa democracia representativa, nós representamos a maioria das pessoas. A maioria das pessoas resolveu optar por determinado governante ou determinada pessoa para lhe representar. Qual o problema, tio? O problema disso daí é que essa vontade da maioria não necessariamente representa um todo. Então, como ela não necessariamente representa um todo, em alguns momentos ela pode vir a violar essas minorias em detrimento dessa maioria. Então, assim nós podemos justificar determinados atos. E vai ser, ao longo da história, uma base, um fundamento para a justificativa de vários atos. O nazismo vai se basear nisso, os modelos democráticos, os processos de exclusão, o apartheid, tudo isso vai se basear nesse privilégio dessa maioria ou desse grupo dominante, em detrimento de uma minoria, com o argumento de que se pensa num bem comum, num bem para essa maioria que vive ou que habita aquele lugar. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa: quando nós chegamos no século XX, novas perspectivas de análise dessa nossa liberdade de ação vão surgir. Dentre elas, vale ressaltar a perspectiva existencialista. De que, tio? De que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, independente dessa condição, o nosso comportamento requer uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela precisa ser muito bem ponderada. Então, tanto faz nesse pensamento se eu pratico uma ética baseada numa razão ou se eu pratico uma ética baseada nessa questão da utilidade, o meu ato, a minha ação, ela implica responsabilidades. E eu sou responsável não só por mim, mas eu sou responsável pelos outros também. Então, quando a gente pega, por exemplo, o pensamento do Russell, que vai pensar que a ética de responsabilidade, ela vai até a nossa morte, onde ele diz que o nosso comportamento, a nossa ação, aquilo que a gente faz no dia a dia, repercute e importa até a gente morrer, a gente vai ter aí que se preocupar muito bem com esse nosso ato. Temos grandes poderes, temos grandes responsabilidades. Já o Levinas vai além. O Levinas vai no século XX nos dizer o quê, tio? Que o nosso comportamento ele repercute para além da nossa morte. Isso quer dizer o quê, tio? Quer dizer que a gente até morre, sai da vida, deixa esse corpo, mas a gente continua impactando a vida das pessoas, pelo legado que a gente deixou, pela forma como a gente viveu, pelos comportamentos que a gente fez, pelas palavras que a gente disse. Então é muito importante pensar essa responsabilidade. E aí é em cima dessa questão da responsabilidade que aí o direito no século XX vai começar a se repensar um pouco e construir novas formas de aplicação da lei, de aplicação da justiça, de garantia de direitos. Então imagina, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem leis para os cidadãos brasileiros, mas o Brasil cria perspectivas diferentes para lidar, por exemplo, com os indígenas, que passam a lidar com a legislação que tem uma abrangência um pouquinho diferente da nossa. Isso daí são essas éticas entrando em contato para a construção e a promoção de uma justiça. Lembra que nesse processo todo nós vamos ter a questão que o John Rawls levanta de que, tio? De uma equidade, da tentativa de construir formas de tratar as pessoas de uma forma mais justa. E como tratar as pessoas de uma forma mais justa nesse mundo, tio? Se as pessoas são tão desiguais, se o mundo é tão heterogêneo, tratando elas de uma forma diferente. Então o Estado precisaria se preocupar com formas de tratar as pessoas de formas diferentes para dar a elas as mesmas condições. Então não poderia tratar uma pessoa que vem de uma condição de pobreza da mesma forma como uma de riqueza, ou tratar uma pessoa que vem de um processo de uma necessidade especial física com uma pessoa que não tem uma necessidade especial, porque a conjuntura é diferente. E aí tudo isso vai impactar nessa perspectiva do Rawls. Eu vou ter a ética da comunicação, ou a ética comunicativa que o Habermas e a Escola de Frankfurt vão nos dar. De que, tio? De que nesse século XX eu preciso de diálogo, eu preciso de conversa. Então, voltando aqui para o nosso ponto, nós tivemos até ali, no início do século XX, essas três principais correntes, bem definidas, bem organizadas. No século XX nós temos um processo de rediscutir, repensar, reestruturar todos esses pensamentos éticos, visando uma aplicação mais prática da justiça e visando bolar um mundo, ou uma forma de mundo que seja melhor para todos, ou pelo menos em algumas situações para a maioria. É o que a gente vai ver durante boa parte do século XX, quando esse bem para a maioria vai justificar determinados atos no lado comunista, e esses comportamentos e essa perspectiva de uma maioria e de um bem para a maioria também vai justificar determinados atos do lado capitalista. Então ainda durante a Guerra Fria a gente presencia essa
dualidade entre uma ética de princípios e uma ética baseada na sua finalidade, uma ética baseada na sua utilidade. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. São muitos os pontos de ética e é muito importante a gente pensar que a ética ela está muito preocupada e ela vai estar sempre preocupada em construir uma forma de conviver nesse mundo, de que nós possamos viver nesse mundo de uma forma a coexistirmos de forma mais harmoniosa, e isso é desde a origem grega até os pensamentos mais atuais. Beleza? Desejo uma boa prova aí do Enem para vocês. Espero que vocês possam gabaritar essa prova aí de humanas e de linguagens, fazer uma boa redação. Mantenham a calma, mantenham o foco e a gente está junto nessa. Espero aí que vocês continuem acompanhando o canal mesmo depois desse vestibular. Beleza? Tamo junto e até mais.